Como você faz para cumprir as suas tarefas de todo dia? Como você faz para cumprir as suas metas que você se coloca para cada dia? Como você faz para fazer todas as tarefas? Porque assim, todas e todas, faz um tempo atrás, ficamos totalmente saturados e saturadas com um monte de vídeos na internet e galera falando como não procrastinar. Eu acho que agora essa febre abaixou, mas nunca deixa de ser um assunto importante, eu acho, para todos nós, o fato de cumprir com as pequenas, médias e grandes metas que a gente se coloca na nossa vida. Vamos falar sobre isso? Bem-vindos e bem-vindas novamente a um outro vídeo da série Falemos Sobre, que agora tem nome. Antes não tinha, mas agora tem. Você gostou do nome? Porque eu acho perfeito. Se você não sabe, tem uma lista de reproduções, tá? Tem uma lista separada que chama-se Falemos Sobre no meu canal e você pode ir lá a acessar a esses vídeos que eu trago aqui de reflexões minhas que eu acho pertinentes ou interessantes. Às vezes são mais puxados para o mundo e a vida do artista, mas às vezes são mais para todo mundo em geral, né? Então tem a lista lá. Vamos falar hoje sobre o fato de como fazer, né? Como a gente pode fazer para mais ou menos tentar atingir essas expectativas que a gente coloca todo dia, né? E primeiro justamente quero falar um pouco sobre as expectativas e depois quero falar sobre algumas ferramentas que eu venho testando, venho utilizando, venho pensando e provando há muitos anos. E assim, primeiramente, uma coisa que é muito perigosa, às vezes, é a nossa expectativa do dia a dia, né? Porque a gente quer ser um super-homem, uma super-mulher, e queremos fazer um monte de coisa, queremos fazer tudo e fazer tudo perfeito. Essa é a primeira grande mentira, né? E o primeiro grande erro, né? A gente precisa primeiro saber lidar um pouco com as nossas expectativas e colocar em um nível mais realista. E eu me lembro que faz um tempo atrás eu estava falando sobre isso, sobre a organização de estudo de um aluno meu, e ele é uma pessoa muito dedicada, mas também muito exigente, né? E me lembro que ele tinha uma planilha onde colocava 10 horas faço X coisa, 11 horas eu vou para academia, meio-dia almoço, não sei o que, blá, blá. Uma atrás da outra, coisas grudadinhas, né? Então eu me lembro que vi essa planilha, analisei um pouquinho e falei para ele: e em que momento você coloca aí espaços possíveis para você estar cansado, para você simplesmente não ter vontade nenhuma de fazer, para você ficar um pouquinho doente ou com alguma dor de cabeça? E em qual momento dessa planilha você tem algum problema, alguma imponderável, alguma coisa que você não conseguia calcular que ia acontecer, mas aconteceu, como sei lá, quebrou o fogão, tenho que trocar não sei o que da casa, atrasei porque tinha muito trânsito na rua, fiquei sem internet, então não consegui fazer X coisa. Aonde estão essas possibilidades de vida real ali? Você percebe que essa vida é uma vida totalmente surreal, fora da realidade. Está tudo perfeito, não acontece nada e você é um robô, porque você nunca está cansado, nunca está doente, nunca atrasa por nada. Você demora exatamente todos os dias, exatamente o mesmo tempo para você cozinhar e comer e lavar a louça. Tipo, é totalmente fora da realidade. Então a gente sempre que faz planos, na real, sempre dá um pouco errado quando a gente não entende que temos que, no meio de todas essas expectativas e coisas que queremos fazer no dia, que em geral sempre são muitas, e continuamos caindo nessa ideia que nos vendem de ser produtivo e produtivo e produzir e só com o fim de produzir, que também é um tema à parte, esse negócio. Sempre queremos fazer muitas coisas e, na real, fazemos muito menos e às vezes nada quase. Em princípio, eu acho que é porque as expectativas justamente são fora da realidade. E nos colocamos como a gente tem a expectativa de ser super-humanos, mas a realidade não é. Então, mas é muito louco, porque parece muito óbvio, mas em geral, quando a gente planifica o nosso dia, principalmente se você é uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas, que tem sonhos grandes, que quer chegar a lugares grandes, que é muito ambicioso, ambiciosa, sempre você se coloca a expectativa, se planifica teu dia como se você fosse um robô. E parece muito óbvio isso que eu estou falando, mas em geral todo mundo faz isso. Não como se fosse você um ser humano
que por momentos não vai ter vontade, que por momentos vai estar cansado, cansada, que por momentos quer simplesmente relaxar e olhar para o teto porque está muito estressado ou estressada. Isso aí tem que estar dentro do nosso plano. Então, o por exemplo, eu estou fazendo que me gera muito mais resultado ultimamente e principalmente muito mais qualidade de vida, que é eu coloco algumas coisas para fazer no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Claro que cada um tem seus diferentes tipos de vida e de trabalho, e tem galera que trabalha muitas horas fora. Eu tenho, por sorte, hoje a grande sorte de trabalhar dentro da minha casa a grande maioria dos dias, e é um privilégio, eu sei, mas mesmo assim, a organização dos meus planos sempre são com momentos vácuos no meio de cada coisa que eu quero fazer. Se eu sei que de manhã eu quero fazer 2, 3 coisinhas e tenho, sei lá, um período de 4 horas e as tarefas que eu vou fazer me demandam 3 ou me demandam 2, eu vou colocando essas tarefas sempre com espaços vácuos no meio de tempo, justamente pelo simples fato de considerar que sou um ser humano e que posso, às vezes, demorar um pouco mais em fazer alguma tarefa que planificava fazer, ou ter um pouco ou não ter muita vontade, ou estar meio distraído e precisar fazer de novo, ou de repente teve que responder nos WhatsApp de alguém que era importante responder na hora, ou a minha namorada precisava de alguma coisa, etc. Isso como primeiro ponto, né? As nossas expectativas têm que ser bem mais tranquilas, bem mais humanas e mais flexíveis também, que isso acho que eu vou falar em um outro vídeo sobre a flexibilidade e o que isso está me trazendo hoje em dia na minha vida. E depois, com respeito a fazer as coisas que a gente quer fazer, como fazê-las, como conseguir conquistar todo dia o que queremos conquistar, eu acho que tem a ver com a gente tentar pôr a menor, claro que é muito mais aprofundado, mas como num panorama geral, a gente tem que pôr a menor quantidade de barreiras possíveis, a menor. Porque muitas vezes, sabe aquele exemplo da pessoa que tem sempre uma desculpa? Ai, porque agora não tem tempo. Ai, porque eu não sei o quê. Ai, porque não tenho o melhor momento agora. Ai, eu estou muito distraído com não sei o quê. Ai, que eu tenho que fazer aquilo. Ai, que eu não tenho a melhor câmera ainda para fazer aquilo. Ai, que ainda não li tal livro para começar a falar sobre aquilo. Ai, não estou preparado. Enfim. É assim pela frente. Isso são barreiras que a gente se coloca e muitas vezes de forma inconsciente, eu acho, para não fazer as coisas, porque nunca é o momento certo, né? Vou aqui para exemplos práticos. Se eu quero estudar muito meu instrumento, por exemplo, se eu quero pegar o violão e estudar bastante, eu tenho que facilitar o máximo possível essa atividade. Eu tenho que ter o violão por perto, tenho que ter as minhas partituras por perto, os meus livros perto e principalmente a organização do que eu vou estudar antes, que eu também vou falar isso em outro vídeo. Então eu tenho que sentar e já conseguir nem me perguntar se eu quero, senão já estar ali e saber que hora que eu vou fazer. E isso também tem muito a ver com o teu autoconhecimento. Você tem que saber o que serve mais para você. Por exemplo, se eu de manhã não começo o meu dia fazendo alguma das coisas que mais quero fazer, pode até parecer meio imaturo, mas eu sei que isso me condiciona muito para o resto do dia. Então eu gosto de a primeira atividade após do café da manhã seja alguma das atividades que são muito importantes para mim, que eu gosto muito, e que em geral são ler e estudar um pouco do meu instrumento, um pouco de música. Aí eu sei que fico muito melhor para o resto do dia. Se eu sei que já me atraso no período da manhã, nas coisas que mais quero, eu já fico mais, não mal-humorado, mas com menos predisposição, né? Quando eu começo já bem de manhã, com as coisas que mais me importam já atingidas, já conquistadas, eu fico com muita empolgação, fico muito para cima e com muita mais vontade de fazer tudo, de ir para academia, de fazer as coisas da casa, de ler mais, de estudar mais, etc., de fazer as edições dos meus conteúdos, etc. Eu sei que fico melhor predisposto. Aí tem a ver com o teu autoconhecimento. Mas outro exemplo também que eu descobri faz pouco tempo realmente, porque a gente está o tempo inteiro se conhecendo cada vez mais. Eu há muito tempo que queria ter uma maior frequência nos meus vídeos no meu canal, uma maior frequência no meu podcast,
mas principalmente uma maior frequência de vídeos do Falemos Sobre, que agora coloquei esse nome, é muito perfeito. Esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui agora com vocês, eu adoro fazer e eu queria ter uma maior frequência. Mas o que acontece também? Quando a gente quer ser muito perfeccionista e sempre quer melhorar, quer fazer tudo, também vai se colocando mais barreiras, às vezes sem perceber. E como eu quero sempre tentar que meus vídeos sejam melhores, eu falei, eu vou fazer roteiros para meus vídeos. E é muito bom fazer, e muita gente recomenda. Eu fiz alguns e foi bom. Mas as receitas, não existe uma receita perfeita que dê certo com todo mundo. Cada pessoa funciona diferente. Então, comigo isso não funcionou. Porque se eu tenho que fazer um tempo para fazer um roteiro e depois em cima tentar seguir o roteiro, já é muito mais difícil. É muito mais difícil ter o tempo, porque eu gostava de escrever, mas ter o tempo e sentar a escrever um roteiro já era difícil. E depois também tentar estar lendo e seguindo mais ou menos não sair do roteiro, para mim perde a minha naturalidade que eu estou conquistando depois de mais de 5 anos fazendo vídeos para o canal. Eu acho, né? Como 5 anos que eu estou ligando a câmera e falando. E isso vai gerando toda essa estrada de fazer vídeos, essa experiência vai gerando uma naturalidade de falar para a câmera, na real, agora sozinho nessa sala, como se estivesse conversando com vocês. E se eu sigo um roteiro, eu perco essa naturalidade. E também a edição posterior fica muito chata, porque eu fico lendo e falo, blá blá blá, e aí meu Deus. E aí fala, blá 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 blá. Então fica horrível a edição também. Então são 3 barreiras. A barreira de ter o tempo para fazer o roteiro, a barreira de gravar seguindo o roteiro, que já não é tão legal para mim, e a barreira da edição mais chata depois. Então eu percebi, não, eu não tenho que botar roteiro, pelo menos por enquanto, e pelo menos para mim. O que eu faço é sempre ter um banco de ideias, vou falar disso em outro vídeo, e depois eu penso bastante em alguns pontos, se é preciso, dependendo do vídeo, eu leio, eu pesquiso alguma coisa e depois penso vários dias sobre as coisas que eu quero trazer nesse vídeo. E depois já venho aqui, ligo a câmera, tenho tudo mais ou menos preparado. Isso é uma outra coisa também, ter as coisas mais ou menos na mão. As luzes e demais estão meio que tudo já meio semi-pronto para conseguir gravar. E aí começo. Então agora eu estou conseguindo ter a frequência que eu quero ter para esses vídeos, pelo menos por enquanto, porque eu faço outras coisas, tenho outro empreendimento, sou cabeleireiro também, etc. Então, pelo menos por enquanto, estou conseguindo fazer um desses vídeos por semana, mas os vídeos, os cortes do podcast e outras coisas. Mas agora estou bem feliz com essa frequência e percebi que é porque antes não conseguia ter essa frequência porque eu me coloquei a barreira dos roteiros. Então, conclusão, a gente tem que tentar eliminar a maior quantidade de barreiras possíveis. Eu sei que todos e todas queremos fazer as coisas bem, queremos ser bons no que a gente faz, não gostar, ninguém gosta quase, eu acho, que ninguém gosta de fazer as coisas meia boca, fazer mal feitas, e aí nem vale a pena fazer, na real. Mas a gente vai aprendendo conforme a gente faz. Lembra do vídeo da Arte e Medo que fala disso sobre? Se você não viu, deixo aí por aqui, ou você vai na lista de Falemos Sobre e acha ele. Dessa forma vai ser muito mais fácil conseguir a gente atingir os nossos pequenos objetivos e tarefas de todo dia. Tomara que tenha gostado desse vídeo, que tenha acrescentado alguma coisa. Se assim foi, me deixa saber nos comentários, que eu vou ficar bem feliz. Se gostou desse e dos outros conteúdos que eu faço no canal, te convido a que você se inscreva nele para ajudar a crescer essa comunidade. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.